falar da nossa patrocinadora, da nossa parceira aqui no canal do Medeiros, a PagBet. Se você ainda não tem o cadastro lá na PagBet, eu deixei o link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. A PagBet, muito mais do que a nossa parceira, é uma empresa confiável, onde eu faço todas as minhas apostas e recomendo que você faça também. A partir de R$1 você consegue fazer apostas na PagBet. Você pode fazer o seu depósito via Pix e também o seu saque. Depois que você ganhar a aposta, que eu tenho certeza que você vai ganhar, você também pode fazer o saque via Pix. Olha só, que comodidade, que facilidade, que rapidez. Porque na PagBet, acertou, tá pago. O Botafogo já está em Quito, já está no Equador para a nossa grande final, né? É assim que é tratado esse jogo contra a LDU, válido pelo Grupo A da Copa Sul-Americana 2023. Né? Depois de 9 horas de viagem com escala em Manaus, o elenco do Botafogo já está em terras equatorianas. E o Segovia, Luiz Segovia, né, que foi uma contratação que o Botafogo fez do Independiente del Valle, do Equador, foi muito bem recebido por lá. Diversos familiares foram receber o Luiz Segovia. Né? Achei muito legal essa recepção, né, do Segovia, enfim. O Botafogo agora vai descansar durante todo o dia de hoje, né, nessa segunda-feira, porque amanhã, às 11 horas da noite, no horário de Brasília, teremos LDU e Botafogo, válido pelo Grupo A da Copa Sul-Americana. Né? Eu fui dar uma olhada na altitude de Quito, são 2.850 metros acima do nível do mar, cara. Então realmente são quase 3 quilômetros para cima, né? Quase 3 quilômetros para cima. Então realmente o Botafogo vai com certeza sentir aí o ar rarefeito, o cansaço realmente, não só da viagem, mas também depois de algum tempo jogando a partida. Não tem como não sentir. O Botafogo não é o único e não será o primeiro e não será o último também a ter esses problemas aí com a altitude, né? Já que a LDU manda os seus jogos em Quito e não tem o que fazer, né? Quito é uma cidade de 2.850 metros de altura, né? A gente tem que tentar minimizar isso aí o mais estratégico possível, né? A estratégia do Botafogo foi chegar um dia antes, até porque não tinha tempo, né? O Botafogo teve jogo do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense e depois viajou logo para Quito. Né? E alguns jogadores do Botafogo já tiveram essa experiência, né? Essa experiência com a altitude. Isso é importante ser destacado. Até parei aqui para dar uma olhadinha nos jogadores e passar com vocês. Né? São eles o Di Plácido, né? O Luiz Segovia, obviamente, também já teve contato com a altitude, porque ele jogava lá no Independiente del Valle. O Vitor Cuesta, na época do Internacional, também já jogou na altitude. O Tietê, que já teve passagem por São Paulo, por Palmeiras, por Atlético Mineiro, também já jogou na altitude. O Marlon Freitas e o Lucas Fernandes. Esses 6 jogadores que estão à disposição para o jogo de amanhã já jogaram na altitude. Os outros 2 são o Danilo Barbosa e o Patrick de Paula. Os 2 estão machucados e não estão à disposição para a partida de amanhã. Então o Botafogo tem 6 jogadores aí. O Di Plácido deve ser o titular. O Tietê e o Marlon Freitas também devem ser titulares, né? Então o Botafogo tem 4 desses 6 jogadores aí vão estar em campo, provavelmente como titular, e já jogaram na altitude. Os outros não jogaram. O Lucas Perry ainda não jogou na altitude, né? O Hugo também não jogou na altitude, deve ser o titular. O Adrielson não jogou na altitude, né? O Tiquinho Soares, apesar da experiência do Tiquinho Soares, né? A experiência dele é muito mais na Europa do que aqui no futebol sul-americano, então o Tiquinho não jogou na altitude ainda, o Eduardo também não jogou na altitude ainda. São esses jogadores que a gente vai ter que perceber como é que vai reagir, né? Como é que vai ser esse jogo para eles, né? Que é realmente algo diferente, mas a gente não pode ficar só travado nessa questão da altitude, não. Pelo que a gente já percebeu da equipe da LDU, é uma equipe de muita imposição física, né? Um time que, tecnicamente falando, não é um time diferenciado, tecnicamente, mas é um time que consegue construir os seus resultados, né? De certa forma, num jogo mais físico e também, né, aproveitando muito realmente desse fator casa. Né? O único jogo que a LDU fez em casa até agora, a LDU goleou por 4-0. Então a LDU, os outros jogos da LDU todos foram fora de casa. Por isso
eles vão ter esse jogo com o Botafogo, dentro de casa amanhã, e na última rodada eles finalizam também dentro de casa, contra a equipe do César Valerro, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse jogo de amanhã, um jogo importantíssimo, que o Botafogo, se empatar, continua na liderança do Grupo A. Se vencer, fica bem na fita, e aí o Botafogo praticamente garante a primeira colocação. Se vencer a LDU amanhã, o Botafogo garante praticamente a primeira colocação do grupo. Agora, se perder, aí o Botafogo fica numa situação um pouco complicada, porque a LDU finaliza o Grupo A dentro de casa, como eu falei. Então a LDU deve vencer a última partida, e o Botafogo também finaliza em casa, né? O jogo contra o Magallanes no final desse mês de junho, dentro do estádio Newton Santos. Então o Botafogo hoje, se conseguir amanhã um empate, eu acho que já está de bom tamanho, porque aí o Botafogo continua em primeiro e vamos ver no saldo de gols quem é que vence. Porque aí o Botafogo pega, como eu disse, Magallanes em casa e a LDU pega o César Valerro em casa. Quem fizer um placar mais elástico está em primeiro lugar, porque vai ser no saldo de gols que vai ser decidido, isso se o jogo de amanhã for empate, né? Eu acho que o empate é um bom resultado. Claro que a gente vai atrás da vitória sempre. O Botafogo, pela sua grandeza, pela sua tradição, precisa sempre entrar em campo pensando na vitória. Mas o empate amanhã, devidas às condições, né, de altitude, disso tudo que a gente vem conversando aqui ao longo desse vídeo, não seria um resultado ruim, né, contra a LDU amanhã. Mas vamos ver o que nos espera amanhã nesse jogo contra a LDU, né? O intuito do vídeo era conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão do Botafogo já estar em Quito para esse jogo de amanhã, né? O Botafogo já está no Equador e vamos ver como é que vai se sair essa equipe, e eu trago nos próximos vídeos aí a provável escalação, como é que deve entrar em campo a LDU, como é que deve entrar em campo o Botafogo, né? Isso nos próximos vídeos. Amanhã tem LDU e Botafogo. Deixe seus comentários. Até a próxima. Valeu!